Que prazer falar com o senhor, ministro. Bom dia, Datena, uma alegria voltar a conversar contigo. Sabe da amizade, do respeito e do carinho aí que eu tenho pelo teu trabalho e da importância, né, do teu trabalho levando a informação de qualidade aí a todo o Brasil. Ministro Onyx Lorenzoni, a gente está comemorando que tivemos 1 milhão a menos de desempregados dessa última aferição. Mas ainda assim o número de desempregados oficial é muito grande no Brasil, não é? Nós temos 14 milhões de desempregados. O que é que o governo do presidente Jair Bolsonaro está fazendo para estimular não só a volta da economia, mas por consequência voltar à economia significa emprego, não é? Se você conseguir usar, por exemplo, o Tarcísio para fazer obras e tal, enfim, usar a máquina do governo para investir no reaquecimento da economia, significaria mais trabalho, que é o que a gente quer. Tem notícia boa nesse aspecto, ministro? Graças a Deus, muitas. E todas são fruto, Datena, de muito esforço, muito trabalho, né? Como nós vivemos no ano passado. Lembrar que o ano passado, e tu acompanhaste, nós fizemos o auxílio emergencial, nós fizemos o Pronamp, nós fizemos o BEM, e todos esses programas, eles permitiram manutenção de empregos, eles, do ano passado para cá, são 12 milhões de empregos que foram mantidos, com carteira assinada. Nós conseguimos, com o Pronamp, que milhares e milhares de micro e pequenas empresas, foram 35 bilhões de reais, elas pudessem manter o seu trabalho, a sua existência. Além disso, todo o esforço de simplificação, de desregulamentação que nós fizemos, os revogaços, onde nós reduzimos aí a estrutura, né, que pesa sobre a vida do empresário brasileiro, do micro, do pequeno, do médio e do grande. Tudo isso nos dá hoje a perspectiva de nós caminharmos para, no mês de novembro, quando a gente for olhar para a empregabilidade, agora no mês de outubro, nós chegarmos a mais de 2,5 milhões de empregos com carteira assinada gerados num único ano. O acumulado de janeiro até setembro, nós estamos falando aí de 2,2 milhões empregos. Se nós virarmos os 2,5 milhões, e nós vamos virar, seguramente em novembro nós já vamos ter o recorde da última década. E quanto mais nós nos aproximarmos dos 3 milhões em dezembro, nós vamos ter o recorde das últimas 2 décadas. E tudo isso no meio de uma pandemia. Tudo isso com tudo o que o Brasil enfrentou no ano passado e enfrentou também neste ano. E, para além disso, a própria PNAD contínua, que foi publicada semana passada, mostra uma redução importante no percentual, de tal forma que os 14 milhões já não são mais 14, são talvez 12.800, 12.900, 13, mas o esforço vem sendo feito. Mas esse não é só um lado que a gente tem que olhar, que é o lado da carteira assinada. Nós temos um outro mundo que tu conhece muito bem, que é o mundo da informalidade, onde estão lá os invisíveis, estão lá os neném, que é a meninada que nem estuda nem trabalha, estão lá aqueles que estão à margem do processo formal. Lá tem mais 40 milhões que nós temos que olhar, atender e buscar, conjugar 2 coisas muito importantes. Ocupabilidade, ou seja, conseguir a vaga, a ocupação, a experiência e, junto com ela, a qualificação. Para aí sim a gente poder fazer a inserção no mercado de trabalho. Olha, eu acho muito importante o entrevistado, eu disse ontem aqui para o Omar, que o entrevistado é muito mais importante que o perguntador, né? O perguntador é um jornalista que tenta extrair de quem está do outro lado da câmera, ou outro lado do microfone, as melhores informações possíveis. Não existe boa entrevista sem que seja bom entrevistado. Tem gente que eu não gosto e entrevisto porque é importante. Tem gente que eu gosto e entrevisto porque é importante. O senhor eu gosto, porque se o senhor fosse picareta, eu não ficaria o ano inteiro passado falando de auxílio emergencial com o senhor.
Eu costumo conhecer gente, eu já tenho 64 anos e comecei a entender e conhecer gente. O senhor, desde o primeiro dia que eu falei com o senhor, o santo bateu e eu vi que o senhor estava interessado em ajudar de fato o povo brasileiro. O auxílio emergencial deu super certo. Aí o senhor assume o Ministério do Trabalho e da Previdência, de repente o número de desemprego cai. Para onde o senhor vai, os sinais são positivos, mas são sinais de ajuda ao povo. E é o que o governo precisa fazer. Auxiliar o povo no momento de extrema dificuldade. O senhor tem razão, o governo Bolsonaro não tem sido um governo excepcional, principalmente que eu acho que o Paulo Guedes, por exemplo, eu acho ele muito ruim como ministro da Economia. E agora com conta em paraíso fiscal, ele devia aproveitar e dar no pé do cargo dele. Mas gente como o senhor tem tentado ajudar o povo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Isso é um fato. Isso é mais do que declaradamente um fato. Porque em época de pandemia você tem que ajudar o povo brasileiro. O senhor ajudou demais. Tanto que se eu fosse o Bolsonaro, está falando em botar o presidente da Caixa, o vice dele, está brincando. Se bem que ele deve ir para o PP e vai ter que fazer aliança. Eu botava você de vice. Ele, sei lá, iria insuflar a campanha dele ia lá em cima contigo, que ajudou o povo brasileiro. Você vai me dizer, mas é uma equipe muito grande, a equipe me ajudou, até a equipe econômica do Paulo Guedes me ajudou, você vai falar tudo isso. Mas eu acredito que a sua equipe te ajudou. O Paulo Guedes nunca quis ajudar ninguém. Ele era um cara bem visto pelo mercado financeiro, agora nem pelo mercado financeiro ele é bem visto. É trabalho do senhor e da sua equipe que eu atribuo ao auxílio emergencial sendo mantido durante muito tempo e salvando o povo brasileiro numa época difícil. Agora não tem jeito. Mesmo que o Paulo Guedes não queira, ele vai perdendo espaço cada vez mais dentro do governo Jair Bolsonaro, mesmo que ele não queira, o governo vai ter que ajudar mais as pessoas. Primeiro por uma coisa lógica, né? Em ano eleitoral a ajuda é natural. Todo governo faz isso, não tem um governo que não faz em aplicar em projetos emergenciais e de ajuda ao povo brasileiro. Quer dizer, vão dar ao povo brasileiro o que o povo brasileiro merece. Nesse aspecto de ajuda através do Bolsa Família, que pode mudar de nome, do auxílio emergencial, que o senhor e a sua equipe colocaram de pé, com a ajuda, é claro, da Caixa, do Banco do Brasil, mas o senhor e a sua equipe colocaram de pé, o Barretinho e Companhia Limitada. Nós temos novidade mesmo a respeito desse auxílio emergencial e vai ser uma coisa legal que a gente consiga ultrapassar a tempestade, porque o brasileiro precisa primeiro de emprego. O senhor está aí na função de ministro do Trabalho, já diminuiu 1 milhão de pessoas desempregadas, continua alto, está dando uma possibilidade de a gente chegar talvez no fim do ano com 11 milhões de desempregados. É muito, mas é muito menos do que a gente já tinha. Então o brasileiro quer emprego para poder ter dignidade e não precisar de auxílio emergencial. Mas enquanto não tem, precisa de auxílio emergencial. Tem uma novidade legal mesmo para que esse Bolsa Família, o auxílio emergencial, se juntem, torne uma coisa que vá ajudar o brasileiro. Não precisa nem dar detalhes, mas a gente só quer saber se o povo vai ser acudido como foi acudido pelo senhor e pela sua equipe, amando do presidente Jair Bolsonaro. É claro, o senhor é um fiel seguidor dele, mas o povo brasileiro com R$600 estava se virando. Então nós temos alguma chance de dar uma notícia boa também nesse aspecto para o povo do Brasil, ministro? Bom, Datena, primeiro dizer que eu estou 100% focado, né, nos desafios aqui do Ministério do Trabalho e da Previdência, que não são poucos. Nós devemos lançar muito brevemente, né, uma medida provisória que vai tratar do serviço social voluntário, que vai permitir que aquilo que eu falava ao final da primeira pergunta, de nós termos ocupabilidade, ou seja, termos a oportunidade. Porque o que acontece com o jovem que nem trabalha nem estuda? São 7 milhões e 800 de não é 2 ou 3. 7 milhões e 800 que estão ali entre 18 e 24 anos. Então, esses jovens não conseguem ir para o mercado de trabalho, primeiro, porque ninguém abre a porta para eles. E segundo, porque eles não têm qualificação. Então nós precisamos ter um programa que permita que a gente abra a porta
ele tenha a chance de provar o seu valor e, junto com isso, ele possa fazer no SENAC, no SESI ou no Senar a sua qualificação. Ele pode fazer uma qualificação curta por semestre. Em um ano, ele trabalha, ganha experiência e ganha 2 certificações. Se ele ficar 2 anos no programa, ele ganha 4 certificações. A possibilidade dele buscar uma vaga no mercado formal é muito maior do que na condição que ele tem hoje. Hoje ele tem uma condição precária. O Serviço Social Voluntário, que vai ser uma parceria da União com as prefeituras, vão abrir uma porta de oportunidade e preparação para o trabalho dos jovens. Além dos jovens, nós temos uma outra realidade, que são os homens e mulheres que têm mais de 50 anos, que no Brasil, lamentavelmente, são considerados velhos. E depois que eles perdem a carteira assinada, é muito difícil a reinserção no mercado de trabalho, a volta deles. Então, nós estamos trabalhando nesse programa do Serviço Social Voluntário para que eles tenham uma nova chance de reingresso. Eles vão, ou seja, eles trabalham um turno na prefeitura, ganham meio salário mínimo, tem lá o Vale Transporte, o Vale Alimentação, e além disso eles vão fazer um curso de qualificação, 1 por semestre, de tal forma que nem o jovem, ele fica um ano tem 2 qualificações, fica 2 anos tem 4 qualificações. Por que eu estou falando disso? Porque isso pega aquele volume de pessoas importantíssimos, que se conta aos milhões no Brasil, a gente pode calcular algo como 20 milhões de número redondo, que estão um pouco acima do Bolsa Família. Nós temos hoje no Bolsa Família 14,5, quase 15 milhões de famílias, que no Auxílio Brasil elas vão para mais ou menos 16, 17, talvez até 18 milhões, para acabar com a fila, né? Então nós estamos falando dos ultravulneráveis, daqueles que estão um pouquinho acima da linha de corte dos ultravulneráveis. O Brasil tem hoje algo como 44, 45% da sua força de trabalho na informalidade. Eu tive numa reunião com os ministros do trabalho da América toda, né, promovida pela Organização dos Estados Americanos, e a média da América é de 60% de informalidade. O Brasil já melhorou muito nos últimos anos, mas ainda tem um longo caminho para fazer. E aí, tu lembra que eu comentava do microcrédito digital, principalmente para o invisível, aqueles 26 milhões que nós achamos do auxílio emergencial? Pois muito bem, o Pedro da Caixa fez. Está fazendo lá agora esse novo programa de crédito que ele lançou, o Caixa Tem. Ele vai permitir que as pessoas peguem um recurso que tem um prazo de carência, que tem um valor importante. Para quê? Para que elas possam voltar à sua atividade normal. Elas possam comprar material, elas possam comprar mantimentos, aqueles que preparam lanchas e tal. Ou seja, para que eles possam voltar a ter condição de fazer a manutenção da sua família. Agora, eu concordo contigo. Não há nenhuma condição de nós não termos, essa é a minha opinião pessoal, então eu não vou fugir da pergunta, ter uma extensão do auxílio emergencial para o próximo ano, porque nós temos uma situação de recuperação da pandemia. Todas as economias no mundo todo estão fazendo programas assemelhados. Então, essa é uma discussão que vem sendo feita dentro do governo. Eu discordo um pouco de ti em relação ao professor Paulo Guedes. O professor Paulo Guedes é um homem que tem sensibilidade, ele compreende essas dificuldades, ele tem nos ajudado. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar um caminho, porque nós temos agora em novembro, Datena, são 40 milhões de famílias que terminam o auxílio emergencial. Elas vão fazer como, Datena? Elas precisam deste auxílio, elas precisam desta condição mínima de manutenção para que elas possam lentamente, porque assim, aquele que tem mais qualificação, ele vai para o mercado de trabalho, já tem cidades no Brasil. Eu fui numa agora, participar de um evento na última sexta-feira lá no Rio Grande do Sul, que tem um nome engraçado, que é Não Me Toque, né? Mas é uma cidade espetacular, lá é pleno emprego. Lá as empresas... Como é que é o nome da... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Uma linda cidade. Linda Não Me cidade. Toque. Não Me Toque. Podia chamar a feira Paulo Guedes, que ninguém toca nele. Sabe o que eu acho legal? Você sabe o que eu acho legal? Eu acho bacana isso aí. O princípio da democracia não precisa ser... O princípio da democracia prega amor, não é ódio. Nós estamos discordando sobre uma figura que tem no governo, que é a figura importantíssima que é o ministro da Economia.
Mas aqui não tem ódio. Você acha que eu fiquei bravo que o Onyx disse que gosta do Paulo Guedes e que acha que o Paulo Guedes, na realidade, está fazendo o trabalho dele? Eu, se eu fosse o Bolsonaro, já teria dado uma bica nele para não afundar junto com ele há muito tempo. Isso pelo trabalho da economia que ele fez. E agora, com o negócio de conta em paraíso fiscal, eu daria 2 bicas dele. Aliás, o Paulo Guedes devia pedir demissão, porque não é ilegal, mas é imoral o ministro da Economia ter conta em paraíso fiscal. Mas isso é o princípio democrático. O ministro falou que gosta dele, que acha ele legal, e nós estamos aqui discordando democraticamente, sem brigar. É assim que se faz democracia. E vai continuar a entrevista, e vamos deixar o Paulo Guedes para lá e vamos falar de tudo que nós estamos falando aqui, que tem interesse do povo. Isso é democracia. Para que você ficar brigando aqui? Aí o cara fala assim para mim, mas você devia apertar o ministro e falar do Paulo Guedes de novo e não sei o que e tal. Aí acaba a entrevista. Porque o ministro vai ficar raivoso do outro lado, vai brigar comigo e de repente o que interessa ao povo brasileiro é a entrevista que o ministro está dando. Eu sou cortês com qualquer que seja o entrevistado, mesmo que eu não goste dele. E o Onyx eu vou dizer que eu gosto e gosto pra caramba, já falei aqui umas 2 ou 3 vezes, e de repente o cara briga com o entrevistado não fala mais nada e acabou a entrevista. E o povo não ouve nada. Então vamos continuar nessa atuada, vamos esquecer o Paulo Guedes, vamos deixar o Paulo Guedes para lá, o Bolsonaro que se vire com ele, e tá tudo certo. O senhor acha que ele é um cara legal, eu acho que ele não é e pronto, acabou. Não que ele não seja um cara legal, não serve para ministro da Economia. Vamos tocar o resto, que é mais importante, o povo precisa saber o que nós vamos ter de evolução. O senhor pode terminar o raciocínio sobre isso e depois já estão me perguntando aqui sobre um problema que é tão antigo quanto o INSS. Estão me perguntando, senhor Datena, quando que a fila vai andar? Como é que faz para fazer a fila do INSS andar? Porque todo mundo que entra aí não consegue fazer isso. Então, você conseguiu fazer um auxílio emergencial para quantas pessoas? Só de invisível descobriu 30 milhões de trabalhadores brasileiros que não estavam no gibi. Então, se ele descobriu 30 milhões de brasileiros que não estavam no gibi, é possível que ele faça muito para a fila andar. Então, essa é a próxima pergunta, mas você estava terminando o raciocínio, Onyx. Bom, Datena, da minha parte, em relação às suas observações, eu sempre gosto de ouvir as críticas, porque crítica é uma forma de eu olhar para o que eu estou fazendo, né? Para onde eu estou, no universo que eu estou, e me fazer pensar se tem correções a serem feitas ou ações que podem ser modificadas. Então, eu ouço muito a oposição, porque eu acho que esse é o papel dela, e quem está no governo tem que ter a humildade de ouvir a todos e refletir sobre aquilo que as pessoas dizem. E no teu caso, que é uma pessoa que eu também gosto muito, todos nós, no nosso trabalho, somos passíveis de crítica, todo mundo acerta e erra, isso é da natureza humana, a gente tem que ter, como tu mesmo dissesse, respeito e saber que o exercício da democracia é saber conviver com o contraditório, né? E é isso que a gente precisa fazer. Bom, o que eu estava falando aqui é que é muito importante a gente poder construir alternativas para essa camada da população que tem menor capacidade de arrumar trabalho. Eu não estou falando de emprego. Nós, com a consolidação das leis do trabalho, por exemplo, quando se fez aquela obrigatoriedade, né, do pagamento de 40%, fundo de garantia e tal, aquelas coisas todas, nós construímos uma parede, é verdade, um muro de proteção para o emprego, porque a empresa, para não gastar aquilo, mantinha o empregado. Agora, por outro lado, esse mesmo muro impede que muitos milhões de pessoas cheguem para o lado do trabalho com carteira assinada, né? E eu quero lembrar, todos os países do mundo mantiveram programas de manutenção de emprego, ajuste de jornada, como nós fizemos no benefício emergencial. O Brasil foi o único país do mundo, e hoje essa equipe está aqui comigo, liderada pelo Bruno Bianco, que hoje é o ministro da AGU, mas quem está aqui foi o braço direito dele, que é o meu braço direito hoje, que é o Bruno Dancomo, que é um jovem talentosíssimo. O que eles fizeram? Eles, no programa, eles fizeram as empresas, depois que fez lá a negociação de trabalho, a pessoa ficou 4 meses ou 5 meses com jornada reduzida e tal, ficou a obrigatoriedade de manter pelo menos por mais 4 ou 5 meses quando a empresa voltasse ao normal.
Ou seja, isso permitiu que a nossa empregabilidade por carteira assinada aumentasse, não diminuísse. Então são coisas criativas como essa que nós estamos tentando fazer aqui. E na fila do INSS, esse é um grande desafio, nós estamos com 1.800.000 pessoas na fila. E nós, na sexta-feira, tivemos lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, na agência do INSS, inaugurando um novo serviço, que é um atendimento, né, automatizado, orientado, que acelera o atendimento das pessoas. Nós estamos trabalhando e fizemos um convênio com prefeituras para, nos municípios onde não tem agência, né, nós temos 1.500 agências no Brasil, nós temos um posto de atendimento dentro da prefeitura para acelerar o atendimento das pessoas. Nós também fizemos um convênio com os cartórios do Brasil todo. Estão acontecendo no mês de outubro pilotos lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Maceió, Manaus, se não me falha a memória, São Paulo e acho que é Cuiabá. E esses pilotos eles vão basear um acordo com o sistema dos tabelionatos e cartórios brasileiros para permitir a obtenção do auxílio maternidade e do auxílio por morte e outros serviços também. Mas primeiro esses dois. Só com esses dois, até dezembro, a gente espera tirar mais ou menos 300.000 pessoas da fila. Porque a pessoa, em vez de ir no INSS, vai no cartório, o cartório tem as certidões, ele está conectado com o sistema do INSS, ele dá o comando, como ele tem fé público, o pagamento é imediato, entendeu? Então, nós estamos buscando alternativas de facilitação e simplificação. Além de equipes que nós estamos aumentando, o INSS perdeu quase 10.000 servidores nos últimos anos. Então, nós estamos também providenciando para que a gente possa repor, para retomar. E a gente tem um objetivo que é audacioso, de até março do ano que vem, a gente pelo menos reduzir a fila a 50%, que já vai ser uma grande vitória de toda a equipe de trabalho aqui do Ministério. Eu não tenho nada a favor nem contra. Recebi um alerta agora aqui. Eu não tenho nada a favor nem contra. Só que o dólar tá caindo, tá subindo, a bolsa está caindo desesperadamente. Isso é produto de administração interna também, mas o mundo inteiro está vivendo um período de estagflação. É uma situação em que o desenvolvimento não vai ser, o crescimento não vai ser esperado pelo mundo. Consequentemente, do Brasil não vai ser também. Nós vivemos numa economia globalizada e o Brasil vai ser afetado, já está sendo afetado. Vai ficar pior. Agora, eu repito, eu não sou a favor nem contra a notícia, mas você dificultar as coisas não vai ser bom. Não vai ser bom. Está aqui, ó. CPI da Covid, Renan diz que vai propor indiciamento de Bolsonaro no relatório final da comissão. Vai dar pau. Isso aqui vai dar pau. Com certeza vai dar pau. Você está com o copo d'água lá em cima e de repente você encheu o copo d'água com mais uma gota, não é legal. A gente está tentando levar o Brasil democraticamente às eleições. Estamos tentando com dificuldade. E a maior dificuldade não é golpe, porque o Bolsonaro já disse que não vai dar golpe, que as Forças Armadas não estariam com ele se desse golpe e tal. Não, isso não é golpe, não afetará as eleições do Brasil. Mais uma situação econômica difícil, ruim, com mais briga ainda, vai provocar mais desemprego, vai provocar... Por que os parlamentares não se unem e fazem uma frente ampla e ajudam o povo, hein? Porque é isso que deve fazer o Congresso Nacional. Não só esperar do governo determinações aí do ministro da Economia e tal, para a gente ter auxílio emergencial, do ministro da Cidadania. Não, a gente tem que ter congressistas aí, deputados e senadores, que façam também a sua parte para auxiliar o povo brasileiro. Está numa pindaíba de dar dó. Você esticar a corda de novo não é bom. E essa notícia não é boa. Não sei se o ministro quer comentar isso ou não,
mas se quiser comentar, tudo bem, se não a gente vai para frente. Olha, Datena, eu tenho muita serenidade, né, e tranquilidade em relação a essa CPI. Essa CPI é uma CPI para construir narrativas, para desqualificar pessoas, né, e está muito distanciado do dia a dia da vida dos brasileiros, né. Ela tem um propósito de fazer o desgaste da imagem do presidente e o povo brasileiro já entendeu isso com clareza. O presidente tem o respaldo da maior parte da sociedade brasileira. O presidente foi o único líder mundial que, em março de 2020, falou que precisava equilibrar o cuidado com a saúde e o cuidado com a economia. E o que aconteceu? A Organização Mundial da Saúde levou 5 meses para entender o que o Bolsonaro entendeu no primeiro mês. Isso é um fato. Além disso, os prefeitos e os governadores, por ordem do Supremo Tribunal Federal, foi quem administrou a pandemia. Eu vou lembrar, eu conversei contigo ao vivo na Bandeirantes e dizia, não é possível, 13 mil municípios fechados no Brasil, a maioria deles, o caso de Covid mais próximo está a 400, 500 quilômetros de distância. O abre e fecha tem preço. A economia vê depois, a gente está vendo agora. O mundo todo está vendo. Quando o mundo escrever, depois que as paixões estiverem distantes, daqui 4, 5 anos, a história da condução dessa pandemia, que é a maior pandemia dos últimos 100 anos, só encontra paralelo na gripe espanhola. Então nós estamos falando de algo que tem 100 anos. Né? O que acontece? O Imperial College de Londres, que inventou o lockdown, vai pagar uma conta brutal, porque hoje está cientificamente provado que o lockdown não muda nada no controle da pandemia. Então, o que nós temos hoje? Eu posso dar o exemplo do meu estado. 75 mil empresas fechadas no Rio Grande do Sul, por causa do abre e fecha. Como foi em São Paulo? Eu não sei o número. Posso descobrir. Quantos foram nos estados brasileiros? Só loja de shopping no Brasil, nós tivemos uma perda. Você vai em shopping, você vê um monte de loja fechada. Shoppings de bacana e shopping populares. Só no setor de shoppings, quase 180 mil pessoas. 180 mil pessoas. 180 mil pessoas é tamanho de população de cidade grande na Europa. Por exemplo, a Bélgica tem 11 milhões de habitantes e lá tem a capital da comunidade europeia. Só no setor de shopping centers, em São Paulo, é onde tem a maior concentração de shopping centers, foram 180 mil desempregados, só no setor de shopping. A assessoria sua me pediu para terminar, e eu não vou brigar com a sua assessoria, mesmo porque são meus colegas de trabalho. Então, só quero fazer mais uma pergunta. Essa é uma pergunta de natureza política que se divide em 2 perguntas. Primeiro, acontece amanhã um fato relevante no Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM. Né? Quero saber se o senhor estará lá no momento dessa fusão e quero saber se o senhor é candidato a governo no Rio Grande do Sul ou pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Bom, Datena, primeiro estarei lá, né? Porque eu tenho 24 anos de PFL, né? Eu ingressei e vou fazer 25 anos o ano que vem, né? No 25, que não vai ser mais 25. Então amanhã eu vou estar lá na convenção para discutir, né, essa possibilidade. Eu tenho muitos questionamentos em relação a esse processo, como ele vem sendo construído, né? Respeito aqueles que pensam diferente da forma como eu penso, mas eu sou um liberal da época em que se falava dos princípios liberais. As pessoas diziam para mim, com esses pensamentos tu nunca vai te eleger. Bom, eu já fiz 7 eleições, né? Eu tenho 7 mandatos de deputado, 2 de deputado estadual e 5 de deputado federal. Quando eu comecei a caminhar ao lado do presidente Bolsonaro em 2017, em maio de 2017, aí formalmente já renunciei à Secretaria-Geral, já não mais do PFL, aí do Democratas, fui líder desse partido e eu buscava na candidatura do presidente Bolsonaro o que eu encontrei. Um homem que fala a verdade, um homem que ama o seu país, um homem que serve o seu país.
e que defende princípios e valores que eu também acredito. E isso me deu a condição de poder estar aqui e poder, ao lado dele, servir o Brasil. E eu falava há pouco das medidas de proteção à saúde e ao emprego que nós tomamos. O Brasil hoje é o terceiro país que mais vacinou no mundo. O Brasil hoje é o 24º em perdas pelo Covid proporcional. O Brasil está à frente de muitos países na recuperação de pessoas pelo Covid. Então tem um mundo real e tem uma narrativa. Tem um processo de recuperação do Brasil e também tem uma narrativa contrária. Nós lutamos contra tudo isso, nós sabemos que nós temos uma missão para cumprir, que é conduzir o Brasil à situação dele ter o destaque que esse nosso país, que nós amamos tanto, merece, o nosso povo viver da melhor maneira que for possível, com mais oportunidades para as pessoas, trazendo trazendo segurança para o presente das pessoas e elas podendo olhar para o futuro sem nenhum medo. As dificuldades são gigantescas, as pedras que são colocadas no nosso caminho também são muito grandes, mas nós as removemos com muita fé em Deus, com muita humildade e com muita determinação. São esses 3 pontos que eu acho que são muito valiosos e muito importantes nessa história que a gente construiu de janeiro de 2019 até o presente momento. Vamos para o 35º mês sem nenhum caso de corrupção no governo. Isso já é um avanço extraordinário para o Brasil. E quanto ao Rio Grande do Sul, eu tenho um dever de lealdade ao meu presidente. Eu me comprometi de até dezembro estar 100% focado nesse desafio gigantesco que tem mais de 35 mil servidores aqui nesse ministério. Um orçamento de 800 Depois de dezembro pode ser. Depois de dezembro pode ser. Em dezembro eu vou poder anunciar sim a pré-candidatura. Esse é o meu sonho. O presidente sabe disso. E em dezembro eu vou poder vir aqui no programa, nós vamos poder falar abertamente de uma pré-candidatura para que toda essa experiência que eu acumulei no governo do presidente Bolsonaro eu possa levar para o Rio Grande e servir o meu Rio Grande. Eu estou aflito aqui porque eu tenho medo da sua assessoria e são meus companheiros. Mas eu queria dizer que várias perguntas. Não, mas olha, várias perguntas dos ouvintes nós vamos transferir para a sua assessoria. Eu sei que o senhor tem agenda, tem que cumprir a agenda, e você vê como a gente concorda em muita coisa. Eu também acho que essa fusão, e eu sou parte dessa fusão, acho que essa fusão deveria ter sido pensada mais e discutida mais com as pessoas dos dois partidos. Uma única pergunta, é essa para encerrar mesmo, para acabar, se o senhor puder responder rápido, porque senão a sua assessoria me degola, seria a seguinte, não é? O senhor é um fiel seguidor do presidente Jair Bolsonaro, leal seguidor do presidente Jair Bolsonaro. Espera-se que muitos bolsonaristas que estão num partido ou no outro deixem essa fusão para seguir o Bolsonaro, que pode ir para o PP. O senhor sairia dessa fusão a princípio ou não? Olha, Datena, tudo depende, né? De se existe a possibilidade de estarmos, por exemplo, os estados liberados para fazer a escolha. Lá no meu amado Rio Grande do Sul, o nosso partido já escolheu estar ao lado do presidente. Então, se isso for possível, é possível permanecer. Se isso não for possível, será forçoso a saída. Mas será com muita tristeza no meu coração, porque, como eu te disse, eu vivi os piores momentos da vida do PFL/DEM. Nós saímos de 110 deputados federais para 21. Eu vivi todos esses momentos. Eu fui líder nos momentos mais difíceis do partido. E nós sobrevivemos. O Lula tentou exterminar com ele, não conseguiu, com todo o poderio que ele tinha em 2010, né? E, lamentavelmente, a gente está vendo aí uma situação muito complexa. Mas eu prefiro, por prudência, esperar o dia de amanhã. Vou ouvir muito, vou falar pouco, vou pensar muito e vou recorrer ao meu amado Deus, que é quem me norteia na vida, para que ele me dê sabedoria na decisão que eu vou tomar. Desse aí, nosso amado Deus, nós combinamos perfeitamente em gênero, número e grau. Não concordamos muito com essa fusão e vamos trombar lá amanhã em Brasília, porque eu vou estar lá. E é o seguinte, eu vou ficar do seu lado, porque eu também quero falar pouco e ouvir muito. Nós falamos entre a gente e deixa os caras falar. Falamos pouco e ouvimos muito. Tá bom, um abraço grande, ministro.